Olá, pessoas! Vamos falar de mais um mecanismo de defesa? Hoje nós vamos falar de um que é ligado a controle onipotente. Controle onipotente que a gente viu é aquele mecanismo primário em que a criança se acha dona do mundo, ela quer controlar toda a situação, ela é o rei ou a rainha da situação, né? O mecanismo de hoje é a anulação. Por que ele é conectado aí, então, a um controle onipotente? Porque é como se fosse um pensamento mágico que a pessoa tem, né, para isolar um evento anterior. Então não se trata de fato do isolamento, mas sim de uma ação mágica que cancela, que apaga, anula uma situação anterior. Né? Como, por exemplo, aquela pessoa que compra um presente, né, para compensar a sua atitude do dia anterior. A pessoa foi muito grossa, a pessoa foi assim, agiu de uma maneira que não deveria. Tem uma diferença nessa situação. Esse ato é consciente. Então ela está consciente de que ela agiu mal e agora ela tenta compensar essa atitude ruim que ela teve anteriormente. Isso não se trata de um mecanismo de defesa. Mas quando a pessoa compra um presente, por comprar, ela acha que ela precisa comprar um presente, ela compra um presente e entrega para outra pessoa, sem mesmo se tocar que anteriormente havia tido uma discussão, havia tido um desentendimento, uma briga. Isso passa a ser inconsciente. Sendo inconsciente, trata-se então de um mecanismo de defesa. Aquele ego, né, para evitar aí uma vergonha, para evitar aí uma culpa, vai lá e compra um presente para ser entregue, para tentar apaziguar a situação. Né? Para que aquele sentimento de culpa não bata, para que haja uma compensação. Então é um pensamento mágico que a pessoa tem, por isso que é ligado ao controle onipotente. É um pensamento mágico, é uma forma mágica, fantasiosa da pessoa de lidar com a situação que ela fez anteriormente. Ou não necessariamente uma ação, mas sim um pensamento. Por isso que a anulação é muito ligada aí a um ritual. A pessoa tem um ritual, como por exemplo aquela pessoa que teve um pensamento sobre estar fazendo sexo com alguém, um pensamento que é inaceitável. Ela faz o sinal da cruz, né? Nossa, não posso pensar isso é pecado. Esse ato de fazer o sinal da cruz é uma forma de anular aquele pensamento que ela não poderia ter. Né? Então, são rituais que as pessoas têm com a intenção de apagar, de anular, de impedir aquela ação anterior. Nós temos muitos no dia a dia, né? Nós temos muitos que aparecem como exemplo, aquela pessoa que jura pela mãe morta atrás da porta que ela não fez tal coisa, né? Ou que ela não vai fazer, ou que ela não pode fazer tal coisa. Né? Esse ato de jurar é uma anulação. Né? Então, por exemplo, aquela pessoa que está andando na rua e ela evita pisar na linha para que tal coisa não aconteça. Isso também é uma forma de anular a situação anterior. Só que o que acontece? Muitas vezes a pessoa não sabe qual é o pensamento que está por trás daquilo lá. No caso de jurar pela mãe morta, na verdade existe o desejo da morte da mãe. Né? E aquele desejo não pode acontecer. Aquele desejo é algo inaceitável. A pessoa, de fato, ela não quer aquilo. Conscientemente, ela não quer que aquilo aconteça. Então, o que ela faz? Ela jura. Ou não pisa na linha para que aquilo também não aconteça. Então, veja que a anulação é uma forma mágica que a pessoa tem de impedir uma ação, de impedir algo pensado, de impedir aí que sinta-se uma culpa ou sinta-se uma vergonha diante de determinado pensamento. Né? Por isso que as pessoas elas têm esses rituais. E isso também é ligado aí a uma compulsão. As pessoas compulsivas, elas têm esse mecanismo de defesa como predominância. Ela tem determinada situação, determinada repetição, determinada compulsão para que algo não aconteça. E por que é inconsciente? Porque ela apenas tem a compulsão. Ela age compulsivamente, mas ela não está de fato consciente do motivo de agir. Ela não sabe por que ela faz. Uma pessoa, por exemplo, que tem
compulsão por comida, ela come, 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 mas ela não sabe de fato por que ela come tanto, né? Então a compulsão ela é ligada a esse mecanismo de defesa. Come-se para evitar outra situação. Que muitas vezes a pessoa fala assim, porque na infância eu tive muita fome, né? Sim, de fato ela teve muita fome, então ela come compulsivamente. Mas é muito provável que esta compulsão esteja ligada a uma outra questão, a um outro pensamento. Porque se fosse consciente, ela não faria. Então aquela pessoa que diz assim, olha, eu como porque na infância passei muita fome, eu tive muitas dificuldades, minha família não tinha como prover alimentos. Então o que acontece? Na verdade isso é consciente, mas ela continua com a compulsão. Então essa compulsão, de fato, não é por conta dela ter passado tantas dificuldades na infância, mas sim há algo por trás disso que está relacionado a esse ato compulsivo. Então a compulsão é muito comum de acontecer, né? As pessoas às vezes têm também o remorso. O que é o remorso? O remorso é esse sentimento de culpa, é esse sentimento, né, pelos pecados cometidos. Isso seria o remorso. O que é o remorso? É uma forma também de anular uma situação anterior. Sinto remorso por algo, é uma tentativa de anular a situação, né? Ou então, aquela pessoa que pede desculpas, né? Ela pede desculpas por algo e, de novo, ela pede desculpas por algo. As crianças aprendem muito isso, né? Você fez coisa errada, então peça desculpas, né? E a criança pede desculpa, mas ela continua fazendo. Por quê? Porque o pedido de desculpas é uma forma que ela entendeu que vai anular o que ela fez anteriormente. Então a criança utiliza esse mecanismo de defesa. Ela não sabe por que ela está pedindo desculpa, né? Mas ali por trás há uma memória lá atrás que diz para ela, toda vez que você faz alguma coisa errada, peça desculpa, senão eu vou brigar com você. Peça desculpa, senão isso acontece. Ela ficou com aquele pensamento. Hoje ela pede desculpa, mas ela quer que essa desculpa que foi pedida também impeça a ação da outra pessoa. Como se a outra pessoa tivesse a obrigação de desculpar. Como foi anteriormente. Por isso que se trata de uma ação inconsciente. E nós temos aí vários outros rituais, como por exemplo, bater na madeira 3 vezes. Bater na madeira 3 vezes é como se a pessoa tivesse o poder de impedir que algo acontecesse, né? Isolar, o que as pessoas falam. Então esse isolar, na verdade, é uma tentativa de anular uma ação anterior. Anular algo que não deve acontecer. Então esse é o mecanismo de defesa chamado anulação. As pessoas utilizam muito isso. E no livro da Nancy McWilliams, que eu uso como referência para falar sobre os mecanismos de defesa, chamado Diagnóstico Psicanalítico, ela dá o exemplo de uma terapeuta que atendia uma determinada pessoa que todas as vezes levava flores. E todas as sessões levavam flores para a terapeuta, né? Até que a terapeuta se tocou nesse processo de receber flores todos os dias. Ou melhor, todas as sessões. E teve um momento em que a própria paciente acabou se tocando sobre esse processo, né? E ela chegou para a terapeuta e disse, olha, agora eu entendi, eu estou trazendo flores para você, porque na verdade são flores para o seu túmulo, né? Então o que isso quer dizer? Que todas as sessões ela tinha uma raiva por conta das coisas que eram mexidas, das suas questões emocionais, então ela ficava com raiva da terapeuta por conta disso. Mas trazia um remorso ali por conta do trabalho da terapeuta, que estava ajudando muito no processo dela. Então, inconscientemente, ela tinha esse pensamento de raiva. Como ela compensava esse pensamento? Com flores. Então ela levava flores para a terapeuta. Mas na verdade o que havia ali era um pensamento que desejava a morte da terapeuta. Então é um processo de anulação. Mas e você? Você já teve algum ritual? Você já fez alguma coisa? Já bateu na madeira 3 vezes para que nada acontecesse? Me conta aí, qual que é o seu ritual? O que você usa para anular alguma coisa anterior? Me conta aí nos comentários. Até a próxima.